queria fazer você pensar aí internamente, não precisa responder. Pensa você mesmo. Se você é uma pessoa que se considera justa. Se você se olha, fala assim, eu me considero uma pessoa justa. Eu creio que a maioria das pessoas que recebe essa pergunta, talvez responderia, eu acho que eu sou justo. Eu pago meus impostos, eu devolvo o troco errado, se bem que acho que isso nem acontece mais muitas vezes, porque a maioria das pessoas paga com cartão. Mas eu devolvo meu troco errado. Ou se alguém deixa a carteira cair na minha frente, eu pego a carteira e falo, você deixou cair aqui, né? Você devolve a carteira. A gente tem várias coisas. Eu não minto. Eu assumo os meus erros. Então, eu acho que eu sou uma pessoa justa. Eu acho que eu até, de fato, me considero justo. Mas será que além de se considerar justo, você tem sido uma pessoa exemplar? Uma coisa é bem diferente da outra. Às vezes eu até posso ser justo e devolver a carteira de alguém que derruba ela no chão, mas eu posso dar zero exemplo em outros aspectos para as pessoas, né? Então eu queria que vocês pensassem nisso enquanto a gente estiver falando aqui, né, na pregação. E também sobre a ideia de que Deus é justo e justificador, como a gente cantou aqui. Eu pedi para a Johanna para a gente cantar essa música só por causa dessa frase. Então, eu subi aqui e falei, poxa, tudo por causa de uma frase só. Justo e justificador. Grava isso aí na tua cabeça, tá? Dessa vez, gente, eu não vou ler o texto todo, como eu sempre faço, do jeito corrido, porque não se assustem, mas hoje a gente tem 25 versículos para percorrer. É o capítulo 4 inteiro de Romanos, tem bastante coisa, mas a gente vai lendo aos poucos, como vocês já sabem que, ou se você não sabe, você vai descobrir aqui. Eu sempre gosto de dividir as pregações em pontos. Ponto 1, ponto 2. Então, conforme os pontos, nós vamos ler aí as pregações. Tem um professor, ele não me deu aula, mas eu tive aula por tabela com ele, chamado Carlos Oswaldo. Ele já faleceu, hoje ele já está na glória, escreveu livros excelentes. E ele diz que sobre esse trecho aqui, quando Paulo escreve, que a gente vai ler em Romanos capítulo 4, ele tinha a questão justamente da justificação. Paulo quer falar mais uma vez sobre isso, que a justificação ocorria de acordo, pensando na fé e não no cumprimento da lei. Tá? Então, é bem interessante. A gente vai conseguir ver, então, o que a Bíblia fala, com um exemplo muito legal, sobre justificação e tudo mais. Então, a gente vai ver aqui que Paulo escolheu Abraão, o pai da fé, como as pessoas gostam de dizer, como sendo um exemplo de uma pessoa justa. E aí eu sempre me pergunto assim, por que Paulo escolheu Abraão? Certamente ele pode ensinar alguma coisa para a gente, e a gente quer então enxergar aqui os motivos pelos quais Paulo escolheu Abraão como sendo uma pessoa justa. E a pergunta que fica então para a gente é, por que Abraão é um exemplo de fé? Por quê? Se você olhar no boletim, essa pergunta é feita e depois eu te dou 7 respostas para isso. E aí, abram aí Romanos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. E esse vai ser o primeiro motivo pelo qual Paulo considera Abraão justo. De novo, o pastor Roberto iniciou semana passada falando sobre justificação. E hoje a gente termina falando sobre justificação, mas aplicando isso à vida de Abraão. Então, Abraão é um exemplo de fé, é um exemplo de alguém que a gente pode realmente confiar, porque ele creu em Deus, como está escrito aí no teu boletim, no ponto 1. Ele creu em Deus somente, e por isso a salvação dele foi concretizada. Vamos ver melhor isso aí em Romanos capítulo 4, versículo 1 até o 5. Diz assim, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Aqui então, nessa parte,
no primeiro ponto, que Abraão creu em Deus, somente por isso, então, ele foi considerado salvo, assim eu poderia dizer. Paulo continua a falar sobre a ideia de justificação, como ele já falava, né, no capítulo anterior, como eu já disse para vocês aqui, e é muito legal porque ele não se atém simplesmente falar de justificação. Ele quer dar um exemplo para a igreja em Roma. Geralmente a gente faz isso, a gente explica alguma coisa, e depois dá um exemplo, dá 2, dá 3, dá 4. Aí se a pessoa não entende, aí você desenha. Você faz alguma coisa, mas a ideia é dar exemplos para as pessoas conseguirem compreender. E o versículo 2 desse texto aí, que a gente acabou de ler, é muito importante porque ele ensina para a gente que essa justificação não é uma conquista humana. Eu vou repetir. A justificação não é, em hipótese alguma, uma conquista nossa, uma conquista humana. Mas ela é o quê? Uma dádiva de Deus, é um presente que Deus dá. A justificação não é o resultado do nosso mérito. Paulo já começa falando sobre isso aqui, mas ela é obra da graça redentora de Deus. Esses podem se perguntar, o que é justificação? Essa é uma palavra meio difícil. Mas basicamente, resumindo aqui, o que já foi resumido na semana passada, eu quero falar de novo, a justificação, conforme eu anotei aqui, é quando a gente é declarado sem sentença, sem nenhuma evidência. A gente é considerado uma pessoa em que não há nada que a condene mais. Não pelos meus próprios méritos, mas porque Jesus é muito bom e me cobre então, e aí eu posso ser considerado uma pessoa justa. Isso é justificação. Por isso que a gente cantou aqui que Deus é justo, Deus é maravilhoso e perfeito, e também pode me justificar. Por isso que eu falei, vamos nessa música que vai ser legal, e aí o grupo de louvor topou, muito obrigado, foi bem interessante. Então a ideia de justificação, olha o versículo 2 aí, vamos ler de novo. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Ele pode sim se gloriar, mas não diante de Deus. Então a ideia dessa justificação, Deus ser considerado justo pelas obras, coloca o homem, coloca a mulher em um pedestal, basicamente. E ainda dá o direito para ele de se gloriar por conta da sua própria conquista, da sua própria salvação. Afinal de contas, essa pessoa vai se considerar muito boa, vai se considerar muito importante e vai dizer, eu consegui, tá vendo? Eu posso. Então, Paulo escreve isso aqui para mostrar, não é assim, é diferente. A gente até conversou na quinta-feira, no grupo familiar, e aí eu disse assim, imagina como seria se a gente precisasse literalmente fazer algumas coisas para ser salvo. E aí até alguém falou assim lá na mesa, ia ser um campo de guerra o mundo. Ia ser um pisando por cima do outro, um passando por cima do outro. A gente ia querer fazer um montão de coisa para agradar a Deus. Então, essa ideia faz o homem ser o autor da sua própria salvação. E Paulo está dizendo o contrário. Tá? Paulo está dizendo o contrário mediante a Bíblia. Então, se Abraão fosse justificado pela obediência à lei, né, ou pela obediência ali às obras da lei, com toda certeza ele ia ter um montão de motivo para se gloriar. Mas como diz o texto, não diante de Deus. E um cara que eu gosto bastante, que é o Hernandes Dias Lopes, ele trabalha a ideia de que nenhum dos pecadores, nós, né, que somos pecadores, pode ostentar, assim ele gosta de dizer, os seus troféus diante do tribunal de Deus. Não há nada do que eu faça e chegue diante de Deus e fale, tá vendo? Meu troféuzão aqui, consegui. Não faz sentido algum, porque não somos nós. É sempre o Senhor quem faz algo. Então, ele diz que a gente não vai poder chegar diante de Deus com arrogância e dizer, eu estou aqui porque eu sou muito bom. Não! Então, aqueles que se aplaudem, aqueles que se vangloriam, aqueles que acham que são a última bolacha do pacote. Eu tenho uma triste notícia para te dar. A última bolacha do pacote é a mais quebrada. Eu não sei se você sabe. É a mais difícil de pegar. A gente faz assim, né, e joga ela na boca. A gente não tem motivos para se gloriar. O texto está falando. Então, vocês conseguem entender que o apóstolo Paulo aqui fala no capítulo 3, e agora ele dá esse exemplo através da vida de Abraão, e assim ele queria mostrar para a igreja em Roma, que alguns estudiosos vão dizer que eles tinham a ideia de que Abraão foi salvo pela lei. Mas essa ideia estava errada, porque o versículo 3, vê o que diz aí, Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus. E isso foi acreditado como justiça. Tem um livro que uma vez eu vi chamado assim, Crer é também pensar, alguma coisa assim. E crer é justamente isso, é pensar que alguma coisa é verdadeira.
é depositar toda a minha confiança e ter convicção de que aquilo ali que eu estou olhando e que eu estou enxergando é verdade. Então Abraão creu, Abraão teve convicção em quem o Senhor era. E aí o versículo 4 e 5, ele continua, né, nessa ideia. Eu quero dar um exemplo bem prático aqui. Vamos ler o versículo 4 e 5 de novo. Ele diz assim, ó: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É bem interessante porque existem duas maneiras aqui da gente conseguir ter dinheiro na nossa conta. Assim, duas maneiras lícitas, tá? A primeira é com o salário, que a gente ganha por ter trabalhado durante o mês. E a outra, a gente ganha um presente. Então, eu recebo o que é justo, o que eu lutei para conseguir ganhar. E a outra, alguém olhou para mim e falou: acho que a careca do Lucas está muito grande, eu vou dar um presente para ele fazer um implante. Amém, eu aceito. Tá? Não, tô brincando, gente, mas eu já tô tranquilo com a minha calvície. Mas os estudiosos, então, eles vão dizer, alguns que eu estava lendo, que é bem legal, é que se a justificação, ou seja, se a salvação, se ter o acesso ao céu fosse pelas obras, essa salvação seria o salário merecido de um trabalhador. Basicamente, é essa a ideia. Então, um contrato, quando você assina lá um contrato de trabalho, isso implica o quê? Que você tem um salário que lhe é devido, que corresponde ao seu suor, como eu já disse, que escorreu da tua testa. Que a alegria é chegar dia 5, chegar dia 30 e cair lá o dinheiro na tua conta, seja muito, seja pouco. Isso é muito legal. No entanto, gente, aqui é muito interessante, porque pensando em Abraão, conforme disse o texto, ele não tinha concorrido em nenhuma obra meritória. Abraão não tinha um trabalho para receber salário. Paulo exemplifica isso. Ele não tinha trabalhado, digamos assim. Ele simplesmente creu. E pela fé, então, ele recebe esse salário. E é bem interessante. Olha o versículo 5, que diz aí, ó: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, aquele que não faz obras, aquele que não pratica obras, mas confia em Deus, a sua fé lhe é acreditada como justiça. E assim aconteceu com Abraão. O que você faz para Deus até pode ser válido, mas não para te salvar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. O que você faz para Deus deve ser um reflexo do que já aconteceu anteriormente no teu coração. Ou seja, a gente não deve fazer as coisas para ser salvo, segundo a palavra de Deus está dizendo, mas a gente deve fazer as coisas porque já somos salvos. Vocês conseguem entender a diferença? Eu não faço para ser, eu faço porque sou. Essa é a ideia. Eu não estou aqui, queridos, condenando ninguém que acredita diferente do que a palavra de Deus diz. Pasmem, acreditem. Tem pessoas que acreditam, né, em coisas diferentes e está tudo bem elas acreditarem. A gente não está aqui para condenar, mas eu estou aqui simplesmente para pregar o que a palavra de Deus está dizendo. Então, Abraão pode ser um homem exemplar para a gente porque ele ensina que a salvação vem simplesmente pela fé, através da graça redentora de Deus, e eu posso ser considerado justo, então, se eu confiar e crer nele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, olha aí no boletim, Abraão era um homem exemplar, ele era um exemplo na fé, porque ele era feliz, porque ele se tornou justo diante de Deus. Veja aí, Romanos capítulo 4, do versículo 6 até o 8. Vamos ler. Pode ser no boletim, na Bíblia, fica à vontade. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É bem interessante porque agora o texto também fala de Davi, como sendo um homem bem-aventurado e a quem Deus atribuiu também a sua justiça. E a gente, além de Davi, consegue enxergar, claro, isso na vida de Abraão. E queridos, que alegria é poder saber que nada do que eu faça vai me tornar justo diante de Deus, mas o que me torna justo diante de Deus é o que Ele fez. E pensando nessa alegria, tudo o que eu disse então até aqui sobre justificação acaba se firmando um pouco mais. Esse texto, eu não sei se você sabe, é uma clara citação do Salmo 32. Se você tem curiosidade, depois você pode ler o versículo 1 e 2, fala justamente sobre isso, Salmo 32, versículo 1 e 2, como é feliz o homem cujas transgressões, os pecados são perdoados e tudo mais. Então a justificação
é quando essas pessoas, a gente, né, tem os nossos feitos ilegais, assim eu poderia dizer, os nossos pecados cobertos e perdoados. Essa é a ideia. E tudo isso o Senhor não vai levar mais em conta. E isso deve fazer com que a gente fique feliz. Então Abraão é um exemplo para a gente, porque ele se tornou justo e por isso ele era um homem contente, um homem feliz. Provavelmente ele pecava, como todo mundo peca. Provavelmente ele resmungava, como esse resmungão aqui, que a Paula conhece muito bem. Provavelmente a gente resmunga pra caramba das coisas. Eu falo por mim, se eu der uma trupicada eu já quero resmungar. Isso não significa que eu não sou feliz, só significa que eu sou um chato resmungão. Mas a ideia é, tu é salvo, cara. Então você pode se alegrar, você pode ser feliz. Você foi justificado por Deus. E Abraão te ensina que você pode viver feliz. Para um pouco de reclamar, para um pouco de ser igual ao Lucas. E entenda que a tua felicidade independe de coisas que acontecem. Mas que ela depende unicamente e exclusivamente de Deus. Essa é a ideia. Então o que a gente deve fazer com a nossa culpa, por exemplo, ou com os nossos resmungos, ou com qualquer coisa ruim? Depositar todas elas aos pés da cruz. Essa é a ideia. Por isso então eu vou ser feliz. Davi, por exemplo, cometeu pecados terríveis. Eu anotei aqui, ele adulterou com Batseba, lembra? Estava lá tomando banho, Davi, em vez de ir para a guerra, ser o primeiro na linha de frente, estava fazendo o quê? Nada. Estava em casa. E aí veio a mulher nua, opa, gostei. Sempre é sem fazer nada. Ele cometeu um homicídio ali quando mata Urias, mata entre aspas, né? Mentiu, fez tanta coisa, mas ainda assim, ele experimentou alegria, experimentou perdão. Por isso ele era um homem feliz assim como Abraão. E a gente precisa recordar que Jesus está disposto a perdoar os nossos pecados. E embora então a nossa fé possa ser fraca às vezes, vacilante, a nossa consciência às vezes sensível, ou as lembranças do passado, do pecado atormentem a gente. Isso acontece, isso acontece. Quantas vezes eu não estava em alguma situação e falei, nossa, meu Deus, veio à tona algo que eu fiz lá atrás. Mas é muito interessante porque a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que pecado confessado de forma verdadeira e fiel é perdoado. O texto diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Com isso, então, queridos, a gente consegue ver que viver de forma plena, completa e alegre não depende da gente, mas depende do Senhor. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, Abraão podia ser um exemplo na fé porque ele desfrutou da justificação de forma plena. Veja aí, Romanos 4, do 9 até o 12. Vamos ler mais um pouquinho aí. Ó. Destina-se essa felicidade que a gente acabou de falar, apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Porque, portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Até aqui. A circuncisão era uma aliança que os israelitas, em especial os homens, tinham para com Deus, mas você pode perguntar, o que é uma circuncisão? Você nunca teve curiosidade para saber. Quando o menino nascia, ou até adulto, isso já aconteceu na Bíblia, eu vou falar isso com muito cuidado, tá? E não fiquem, oh meu Deus, ele está falando besteira, não. Mas eles pegavam a criança e cortavam a pelezinha que tem na cabeça do pênis. É literalmente isso, tá? O prepúcio, como algumas pessoas dizem. Ou, como a gente conhece hoje, eles faziam a cirurgia da fimose. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Aquilo era uma marca de um verdadeiro israelita. Então, o que significava? Que se isso acontecesse, se ele tivesse passado por aquela cirurgia, tivesse arrancado a pelezinha, ele era um israelita, ele fazia parte da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Fato é aqui que antes ou depois da circuncisão, Abraão já ensina para a gente que desfrutar da fé independia disso. Ou seja,
não precisava mais, Paulo estava dizendo, se circuncidar para você poder viver a mesma fé que Abraão teve. Ele obedeceu a Deus, ele colocou em prática a circuncisão, claro, porque ele era um homem temente a Deus, mas apenas isso. Então, para os judeus, essa circuncisão era um sinal, né, como eu já disse, que eles eram um povo e tudo mais. Mas agora, Paulo, no próprio livro de Romanos, mostra para a gente que aquilo não era necessário mais, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pra vocês terem noção, em Gálatas capítulo 2, dos versos 11 em diante, a gente vê Paulo e Pedro tendo um atrito. Paulo repreende Pedro pela questão de que Jesus tinha dito, olha, é diferente agora. E aí Pedro meio que senta numa mesa diferente dos não-judeus, e Paulo fala, cara, isso acabou, não é mais assim. Todo mundo pode desfrutar da justificação que Cristo traz. Não precisa mais você ser circuncidado, ter arrancado a pelinha, ou não precisa. É óbvio que em alguns casos hoje, por conta de saúde, alguns médicos recomendam, né, que se faça isso e tudo mais, mas não tem nada a ver com fé, tem algo a ver com saúde. Né? Então, Abraão é um exemplo para a gente que arrasta, digamos assim, todos os lados, o circunciso, o incircunciso, todo mundo, as pessoas que tinham feito e que não tinham feito, quebrando todos os conceitos que os mestres da lei tinham, por exemplo, que Abraão foi justificado e salvo porque era circuncidado, mas essa lei, né, a ideia ali, isso tinha vindo depois de um tempo só. Então o texto mesmo diz que Abraão foi salvo, digamos assim, antes disso acontecer, porque ele creu antes disso acontecer. Então as pessoas que achavam que você tinha que passar por um rito, por um processo, isso acabou. Com Jesus é diferente. E Abraão, então, é o exemplo para a gente, porque nada impediu que a fé dele fosse vivida de forma verdadeira. Não era um sinal no corpo. Paulo diz em Romanos 2, 29, que agora a circuncisão precisava ser feita no coração. Era o coração que precisava ser transformado, e não mais uma parte do corpo para dizer se você era ou se você não era. E essa, então, é a ideia, queridos. Que a gente consiga fazer em nome de Jesus igual a Abraão e desfrutar verdadeiramente da nossa salvação sem que nada, e nenhuma ideia, e nenhuma conversa impeça a gente. É assim que eu espero em nome de Jesus. E aí continua, vamos lá. Abraão também era um exemplo na fé porque ele entendeu que a justificação estava disponível por meio da fé. Veja aí, Romanos 4, a partir do versículo 13. Vamos ver, diz assim, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, há transgressão. Essa é a ideia do texto. Aqui a gente consegue enxergar então que a promessa feita de Deus para com Abraão, de que ele seria o pai de uma multidão, e que essa multidão ia poder viver a mesma coisa que ele viveu um dia, ou seja, a eternidade, foi recebida mediante a fé e não mediante a lei. O versículo 13 mostra para a gente aqui. E Paulo então quer mostrar para os leitores ali que estavam lendo a carta, e para a gente também, que a lei, queridos, veio 400 anos mais ou menos antes da promessa, 400 anos depois, da promessa que Deus fez a Abraão. Então, mais uma vez, ele entendeu aqui, Abraão está ensinando para a gente, que a justificação, que viver plenamente e satisfatoriamente com Deus, não veio por obedecer à lei. Veio pela fé. E por que não por obedecer à lei? Porque nem existia a lei. Isso veio um pouco depois, lembra? Moisés sobe a montanha, pega as pedras e depois cria a lei. Leia lá o Pentateuco todo, é muito interessante. Abraão viveu antes da lei e desfrutou isso de forma plena e de forma muito legal. Então, se essa herança que Abraão recebeu dependesse da obediência à lei, então a fé dele não ia ter lugar no esquema de Deus. Não ia precisar ter fé, era só obedecer. Se para ser salvo eu tenho que ser um filho querido, beleza. Eu acho que eu não ia ser salvo, porque eu não fui um filho tão querido, eu baguncei bastante, coitado da minha mãe. Mas se fosse assim, ia ser muito fácil. A partir de hoje, então, Mateus, Tutu, os mais novos aí, Hugo, ia ser tudo queridão, ia ser tudo fofinho, felizão, ia lavar louça, ia fazer tudo. Eu sou salvo, eu quero lavar. Ia ser fácil. Mas essa não é a ideia, então. A lei ela não tinha o poder de produzir obediência nas pessoas. Somente onde, então, havia a lei, também havia a transgressão.
Por quê? Porque se uma pessoa sabe o que é errado mediante a lei e comete aquilo, ela já está fazendo pecado. Pensem comigo aqui. Normalmente ninguém poderia ser acusado, tá, de excesso de velocidade se o Estado não tivesse determinado o limite de velocidade na pista. Ou se não houvesse ali placas escrito 100 por hora. Aí antes do radar o abençoado passava 177 km por hora. Ou se ele mesmo não tivesse a consciência. Então, se não houver nada que pareça sem razão ou que pareça impróprio naquele que está dirigindo, ele não sabe o que é certo ou o que é errado, entre aspas. E a palavra transgressão, ela se refere justamente a uma infração, a uma violação de uma ordem específica. O papel da lei, então, era de esclarecer que Deus exige dos homens algo que não fazia ele salvar, era simplesmente obediência. Abraão, então, ensina para a gente que a justificação está disponível não pelo cumprimento da lei, mas pela fé, conforme a gente já viu aqui. E aí continua aí, ó. Abraão era um exemplo de fé, porque através da vida exemplar que ele teve, essa justificação alcançou outras pessoas da sua descendência. Romanos 4,16 diz aí, ó: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou vou colocar aqui ao regime da circuncisão, né? Mas também aos que têm a mesma fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Essa promessa aqui, ela tem a sua fonte na fé, a fim de que todos conseguissem saber que o conteúdo da promessa não era um favor e nem coisa merecida, mas ela e também não vinha de retribuição de alguma coisa. Então essa promessa é garantida a Abraão e toda a descendência dele, no caso nós, pela fé. Se você tiver fé, você vai ser salvo. Não fé em qualquer coisa. Se você tiver fé, você vai poder viver a bênção que é ser considerado justo por Deus. Paulo estava dizendo para a gente aqui que Abraão estava longe de ser pai somente dos judeus ou dos circuncidados, mas ele quer deixar claro para a gente que desde o livro de Gênesis até o final, o que vai mostrar para a gente é que Abraão seria o pai espiritual de todos os crentes, sejam eles judeus, sejam eles gentios, enfim, essa é a ideia. E nem é inacreditável pensar então que essa promessa de Deus viesse também a ser recebida pelos gentios. Lembram? Paulo confrontando Pedro, ele não queria sentar aqui. Não, é para todo mundo agora, todo mundo pode viver isso. Abraão recebeu a voz de Deus dizendo, tu vai ser pai de uma grande nação. Ele fala, meu Deus, eu velho, com todo respeito da palavra, minha esposa também, o ventre dela nem funciona mais. Mas é muito legal, porque o texto diz aí no versículo 17, eu constituí pai de muitas nações, ele é o pai aos nossos olhos, né, de Deus em quem creu, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, a ideia de Deus dar vida aos mortos se evidencia na vida de Abraão, pensando no ventre de Sara, entre aspas, um ventre morto, e Deus transforma aquilo ali, nasce Isaac, apesar deles olharem e falarem, meu Deus, deu certo, aconteceu, pela fé, eles assim obtiveram aquele resultado. E quando Isaac estava sob a sentença de morte, lembram, Abraão ia literalmente tirar a vida de Isaac. Mas ele não faz, porque no final o anjo, não faz isso não. Mostrando e testando a fé dele. Então, trouxe também, entre aspas, Isaac da morte para a vida de novo. E é a mesma coisa que Jesus faz com a gente. Transporta a gente da morte para a vida. Então, Abraão pode ser um exemplo para ele. Porque através da vida que ele teve, ele jogou tudo isso para a gente também pode viver pela fé. Abraão é um cara pecador, mas fantástico, né? Que dá a vida para os mortos e tudo mais. Não ele, mas Jesus. E aí já caminhando para o fim, tenham paciência comigo. O ponto 6 diz assim, que Abraão é o exemplo na fé, porque ele mostra que Deus, como eu já disse aqui e já adiantei, é infinitamente capaz
de realizar o que era impossível aos homens. Eu até coloquei Carlos Oswaldo aí, porque isso não é meu, é desse homem. Veja aí, Romanos 4,18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo, olha aqui, ó, já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. Paulo não cita aqui, mas Abraão sim falhou. Vejam, quando ele recebe a promessa de Deus, o que ele faz? Ele nem olha para Sara, ele olha para Agar, que era a outra mulher, que não era a esposa dele. Engravida ela, e nasce Ismael então. Mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque, com Sara, que tinha o ventre que não funcionava mais. E isso aconteceu para que Abraão olhasse para a situação e dissesse: uau, eu errei, mas agora eu reconheço o erro e pela fé eu creio que isso vai dar certo e a gente sabe o restante da história porque a gente está aqui. Então, no curso natural dos eventos, no curso natural da história, acreditar que Sara ia dar à luz a um filho de Abraão, gente, sinceramente, se fosse Deus me dizendo assim, que a Paula aos 90 anos ia engravidar, eu ia falar: epa, não é para a gente adotar não, Senhor, talvez? Não, vai ter um filho, imagina. Nem aguenta mais a barriga se segurar, não aguenta nem levantar direito e vai ter um filho. Foi assim que aconteceu. Então Abraão ensina para a gente que Deus faz o impossível virar possível. Olha que coisa interessante. Abraão simplesmente creu, conforme o versículo 17 diz. E assim ele ganhou a certeza dessa promessa de que Deus ia cumprir ela, pensando na vida de Isaque. Então, gente, ele pode sim ser um exemplo para nós. Porque ele mostra que apesar da gente perder o emprego, ele mostra, apesar da gente perder um ente querido, apesar de qualquer coisa ruim acontecer na nossa vida, basta a gente crer um pouco. Basta a gente ter um pouquinho de fé. Ou como Jesus diz, olha, se vocês tivessem a fé do tamanho desse grãozinho de mostarda, coisas grandes aconteceriam. Basta a gente crer. Sara não podia engravidar, mas eles creram na promessa e isso aconteceu. Apesar deles terem falhado, sim. Não porque ele creu somente, mas porque Deus é maravilhoso. Fica aqui o convite àqueles que têm faltado fé. Leia a história de Abraão lá no livro de Gênesis, seja impactado por ela, certamente você também pode ser transformado, você pode orar se te falta fé. Ore, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, aquele que tem falta de fé, ore e peça a Deus também. É importante a gente fazer isso. E por fim, queridos, Abraão é o exemplo de fé, conforme está no boletim, no último ponto, porque ele mostra que a gente deve crer no Cristo perfeito, que ressuscitou dos mortos para ter vida eterna. Veja aí Romanos 4, a partir do 23 até o 25. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ao versículo 25 agora e finaliza. Ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Você pode se perguntar aí, talvez, como é que Abraão foi salvo se a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, não existia ali na época? Eu confesso que eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Meu Deus, Deus agia diferente, Deus agia de outra forma. Eu me fiz por muito tempo quando eu cheguei na igreja. Mas não é. É exatamente a mesma coisa. Hernandes Dias Lopes, que eu já disse aqui, ele cita um homem chamado Juan. A foto é daqui a pouco, vocês já estão me olhando que já ganhou, né? É daqui a pouco. Que a diferença entre a fé que Abraão tinha e a nossa fé é que a nossa descansa no ato cumprido de que Deus enviou Jesus, né? Entregou ele pelos nossos pecados, a morte de cruz, ele ressuscitou, enquanto a fé de Abraão descansava numa profecia de que sim, ia vir um libertador e tudo mais. E resumindo então, o Antigo Testamento vai afirmar para a gente que Deus ia trazer salvação e libertação, e o Novo mostra mais claramente isso. Para exemplificar, tem uma foto aqui. Zé, ou Heleneto vai apagar. Você pode apagar a luz de trás, por favor?
Isso aqui fui eu que fiz lá no Paint, no computador, tá? Um desenho. Não é o desenho que o Tutu fez para mim, se fosse o Tutu ia ser melhor, né? Mas pensem numa montanha, esse é o exemplo aí. Abraão estava embaixo da montanha, todo mundo está vendo aqui, ó, que está escrito Abraão, e a gente está no meio dessa montanha. Mas fato é, tanto Abraão como nós, que vivemos em tempos completamente diferentes da história, ambos conseguimos olhar para onde? Para a cruz. Então Abraão enxergava a cruz de um jeito diferente. Era uma promessa, era uma profecia de que um dia alguém ia vir para libertar. A gente não. A gente enxerga agora Jesus vindo da segunda vez, nos resgatando e levando para o céu para a gente viver eternamente. Pode deixar essa foto aí, né, que é bem legal. Então, essa é a perspectiva. Eu nunca me esqueço de uma aula que eu tive na faculdade e eu falei, vai ser importante. Vocês viram, né, que a minha montanha está bem legal, né? Mas deu para entender ali a ideia. Então, de Gênesis até o Apocalipse, tudo é sobre Jesus. Sempre foi sobre Jesus. Se você quiser depois leia Gênesis 3,15, é a primeira vez que Jesus aparece. Apesar de não aparecer a palavra Jesus, ele está ali. Gênesis 3,15, eu não sei se você lembra, olha, e a descendência, o seu descendente vai pisar na cabeça da serpente, e essa vai lhe ferir o calcanhar. Está falando de quem? De Jesus, que ia passar pela morte de cruz, mas ia vencer a morte na cruz. Então a mordida no calcanhar ia ser a morte, mas esse ia pisar na cabeça da serpente, vencendo a morte. Essa é a ideia, a primeira vez que Jesus aparece na Bíblia, ensinando então a Abraão a já conseguir olhar para a eternidade. Então o Deus que salva Abraão é o mesmo que salva a nós. E é o mesmo que vai continuar salvando até o dia que Jesus voltar e levar a igreja, ou levar a gente individualmente. Então, respondendo a minha pergunta, eu achava que era algo diferente. Eu pensava que era um negócio esquisito, mas não é. É a mesma coisa, só que olhada por uma perspectiva e por tempos diferentes. Então, a gente consegue entender que Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados, ressuscitado para a nossa justiça, como diz o texto. Concluindo então, queridos, Abraão entendeu que somente o Senhor podia garantir o céu para ele, porque Deus é justo e justificador. Ele é o justo e é também quem justifica, como a gente cantou. E a fé de Abraão é tão legal que pode e deve impulsionar a gente a entender que Cristo, quando derramou o seu próprio sangue ali na cruz e tudo mais, ele se tornou ali o apaziguador, assim eu poderia dizer, da ira de Deus. A ira de Deus estava, e Jesus então se torna esse apaziguador. E ele tira então a ira de Deus perante aquelas pessoas que estão com ele. Deus não olha mais para aquelas que são salvas em Cristo Jesus com ira. Não porque ele é mau e olhasse antes, não, mas é porque agora há algo que nos reveste, que é o sangue de Jesus. Quando Lucas chegar lá na porta do céu, não vai acontecer em nome de Jesus, eu estou brincando aqui, tá? Mas vai dizer assim, ó, pode entrar, cara. Não porque você é bom, mas porque você está com o seu advogado aqui, e ele está te defendendo. Então Jesus torna o céu propício a gente, né? Essa é a ideia. A morte de Cristo, então, pelo pecado do mundo, altera toda a posição da humanidade no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus reconhece o que Cristo fez pelo mundo. Quer o homem aceite isso? Quer não. Isso é muito interessante. Né? E aí, eu finalizo dizendo que a justificação é tudo o que a gente falou. Hoje ficou claro para nós, assim, eu espero que tenha ficado claro, que não há nada do que a gente possa fazer que vá nos salvar. Uma vez eu li uma frase que é muito forte. E eu vou repetir ela aqui, e se for forte para você, depois a gente conversa também. Mas essa frase dizia assim, as nossas obras diante de Deus são trapo de imundície. Nada, exatamente nada, é capaz de se igualar ao que Deus fez. Alguém aqui gosta de morrer numa cruz? Alguém aqui conseguiria morrer? Talvez se perguntar por uma mãe, talvez a Sônia até morreria pelo Arthur, pelo Davi, pelo André. Eu vou lá, vai. Deixa eles viverem aí. Mas eu, o Lucas, morrer por uma pessoa que eu nunca vi, tu é doido? Vou nada? Oxi, ele que morra lá. Eu não, vou ficar vivo. Mas Jesus fez isso, queridos. Jesus fez isso. Então não há nada do que a gente possa fazer que se iguale ao que Deus fez. E essa é a ideia, queridos. A gente estava aquém do padrão de Deus, a gente estava longe
do padrão de Deus e a gente não estava conseguindo atingir o alvo por ele proposto e estabelecido. Somente em Cristo, então, o nosso caso é resolvido. Amém, queridos? Queria orar, pedir a Deus que ajude a gente a entender e viver isso aqui de verdade. Senhor, eu te agradeço porque a gente tem esses exemplos fantásticos da vida de Abraão. Que assim como nós, foi um homem pecador, sim, que pecou, que errou. Até mentiu quando estava no Egito e perguntaram que Sara era dele. Ele disse que era irmã, quando na verdade deveria dizer que era esposa. E aquilo trouxe vários males para o faraó, para o povo do Egito. Sim, ele errou, assim como Davi, que pecou com Batseba ali, engravidando ela, depois matando Urias. Isso acontece, porque somos pecadores. Mas fato é, o Senhor declara justo, tanto um quanto o outro. E nos declara também justo se a gente vive a nossa vida diante de Jesus. Se a gente tem crido em Jesus de verdade. Se a gente tem depositado toda a nossa confiança em Jesus e de forma plena, o Senhor nos declarará justos diante de Deus. E no dia que nós chegarmos no céu, no dia que a gente for viver a eternidade, o céu se tornará, ou já se tornou na verdade, propício a nós. Não porque somos bons, pelo contrário, porque somos pecadores, mas porque o Senhor torna o céu propício a nós. E eu oro, Deus, com gratidão, porque Paulo exemplifica isso de forma muito legal e incrível, pensando na vida de Abraão, que é o nosso pai espiritual na fé. É um homem que nos ensina nesses 7 pontos como viver a vida que o Senhor quer que a gente viva. Plena, agradável, alegre, justa, confiante, crendo na tua salvação. E a minha oração, Deus, é para que em nome de Jesus, nós consigamos entender e viver esses versículos de Romanos 4 de forma plena, constante e verdadeira. Que o Senhor fale ao nosso coração durante essa semana, durante os dias que assim sucederem o nosso domingo, e que aprendamos cada vez mais de Ti, que é manso e humilde de coração, como diz a Tua palavra no Evangelho, nos Evangelhos. Então eu oro no nome santo e no nome precioso de Jesus, Deus. E me lembro aqui, se há alguém que tem faltado fé, que o Senhor toque o coração dessa pessoa agora, Deus. Se há alguém aqui que não tem forças mais para orar, se há alguém aqui que tem quase desistido de viver a vida com o Senhor, eu oro, Deus, e peço que em nome de Jesus o Senhor não deixe com que isso aconteça. Que o Senhor transforme o coração dessa pessoa, que o Senhor avive o coração dessa pessoa, a incentivando e mostrando o que o Senhor de fato quer que ela viva. Que a comunhão, Deus, o que a gente tem vivido aqui, esse estar junto, sirva para que essa pessoa entenda o quanto o Senhor é bom, Deus. Por favor, não deixa nenhum de nós se distanciar, não deixa nenhum de nós viver longe de Ti, viver longe aqui uns dos outros, porque a gente não é uma ilha. Nós fomos feitos como corpo para sermos bem ajustados uns para com os outros. Essa é a minha oração. No nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.